Bom, pessoal, então, boa noite, né? A gente está dando sequência ao Direito Penal 1, né? Para aqueles que estão me ouvindo agora presencialmente entre aspas, né? A gente está no modelo Zoom, né? A transmissão que é direta, né? Mas para aqueles que estão me assistindo agora presencialmente na sua casa, mas me ouvindo em tempo real, e para aqueles que estão assistindo aí, por um acaso, pelo YouTube, né? A gente está estudando a teoria geral do crime e nós estamos no primeiro elemento do crime, de acordo com o conceito analítico. O conceito analítico de crime, ele nos informa, né? O crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá? E nós estamos analisando o fato típico. O fato típico, por sua vez, é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Nós estamos analisando a conduta. As nossas aulas anteriores, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, é só voltar lá. As aulas estão numeradas. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas numeradas. Só retornar nas aulas anteriores, que a gente vai ver outros elementos aí que constituem o fato típico. Nós estamos estudando, de modo geral, a conduta. Então, a gente estudou sujeito passivo, nós estudamos, né, bem jurídico, objeto do crime, e agora a gente vai entrar na conduta propriamente dita, né? A gente vai estudar a conduta mesmo. Nós analisamos aí elementos externos, né, que estão em volta da conduta, a conduta depende desses elementos. Agora vamos estudar a conduta propriamente dita, e depois a gente vai dar sequência, tá? A gente vai estudar resultado, depois nexo de causalidade, tipicidade e assim por diante, ok? Então eu vou abrir a nossa tela, nossa apresentação de slide, para vocês terem acesso à imagem, ok? Aí, ó. Teoria geral do crime, conduta, perfeito? Ah lá, pessoal. Lembrando, mais uma vez, ó, o conceito analítico do crime. É isso que nós estamos estudando. Tá? A teoria do crime, basicamente, estuda isso. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ok? Fato típico, ilícito e culpável. Pera aí que parece que está pausado aqui para vocês. Deixa eu... Aí pronto, agora todo mundo está enxergando. Mas o que eu falava, né? O crime, de acordo com o conceito analítico, é um fato típico, né, ilícito e culpável. Nós estamos estudando o fato típico. Nós ainda estamos dentro da conduta. Temos que estudar resultado, nexo causal, tipicidade. Depois vamos estudar a ilicitude, também conhecida como antijuridicidade. Depois a culpabilidade. Ainda vamos estudar a punibilidade, que não integra o conceito analítico de crime, mas é uma consequência jurídica do crime. É importante também. Isso, basicamente, é o estudo do Direito Penal 1, o que todos os alunos estudam, né, no primeiro período aí da faculdade de Direito. Primeiro período não, né? No Direito Penal 1, que geralmente é no terceiro período. Nós estudamos alguns elementos periféricos, né, que causam reflexo na conduta: sujeito passivo, sujeito ativo, objeto do crime, bem jurídico, dentre outros elementos, e agora a gente vai estudar a conduta propriamente dita, tá? Olha lá, conceito de conduta. Para o direito penal, a conduta consiste no movimento humano voluntário e possui basicamente dois elementos. Então, o que é conduta? Conduta é um movimento. Um movimento o quê? De um animal? De uma coisa? De uma máquina? Não. Um movimento humano. Ah, tá, um movimento involuntário, né? Eu sem querer faço assim, mexo e tal. Não, gente. Um movimento humano voluntário, tá? Conduta é isso, um movimento humano voluntário. Esse é o conceito de conduta, tá? A gente vai ver algumas divergências aqui daqui a pouco, mas com relação à omissão, mas vamos lá. Vamos ficar com esse conceito aqui, movimento humano voluntário. E possui basicamente dois elementos. Quais são os elementos que formam a conduta? Comportamento voluntário, tá? Tá aqui no conceito, né? É um movimento humano que voluntário. Então, comportamento voluntário é o primeiro elemento, olha lá. É dirigido a um fim,
tá? Esse comportamento voluntário, ele é dirigido a um fim. Lembrando que no Brasil nós adotamos a teoria finalista, né? E a teoria finalista, ela se justifica justamente pela procura da finalidade. A conduta é dirigida a um fim. O crime é uma conduta dirigida a uma finalidade ilícita. Basicamente é isso. Então, olha lá, nos crimes dolosos, o fim é a lesão ao bem jurídico ou então a sua exposição ao perigo, tá? Então, para a gente ter crime, basta um perigo de ofensa? Basta um perigo de ofensa, ok? Nos crimes culposos, a finalidade é a prática de um ato cujo resultado previsível seja capaz de causar lesão ao bem jurídico, tá? Então, pessoal, olha só, nos crimes culposos, né, aqueles crimes não intencionais, aqueles crimes no qual o sujeito age com negligência, com imprudência ou com imperícia. Ele não quer o resultado, ele não deseja o resultado, embora o resultado pudesse ser previsível, tá? O sujeito age com negligência, com imprudência ou com imperícia, pratica um crime culposo. A finalidade na prática de um crime culposo é a prática de um ato cujo resultado seja o quê? Previsível, capaz de causar uma lesão ao bem jurídico. Olha só, estou dirigindo em alta velocidade em um dia culposo. Eu quero matar alguém com meu automóvel? Eu não saí de casa com essa finalidade. Seria um crime doloso. E aí nem sequer acidente de trânsito seria, né? Seria um crime de homicídio mesmo. Se eu pego meu carro com a intenção de passar por cima de uma pessoa, é dolo. A finalidade, então, é matar alguém. Nos crimes culposos, eu pego meu carro dirigindo em alta velocidade, num dia de chuva, né? E acabo atropelando e matando alguém. Eu quis matar alguém? Não, mas era previsível que eu pudesse matar alguém conduzindo um carro em uma velocidade alta num dia chuvoso? Era previsível, tá? Então, essa é a finalidade da conduta. A finalidade não é matar. A finalidade é cometer um ato que, se você parar para raciocinar, você fala assim, olha, esse ato aqui é perigoso. Isso aqui, eu posso matar alguém, eu posso atropelar alguém, eu posso bater esse carro, né? É isso. Mas não, eu vou dirigir, eu não vou fazer, eu confio em mim, tenho certeza. E vai, e pega o carro em alta velocidade, né? E acaba provocando acidente. Então, tem finalidade também. Tem muita gente que acha que não tem finalidade, porque é culposo. Ah, é culposo, ele não teve a intenção. Então, não tem finalidade. Tem finalidade, sim. A finalidade é para a prática do ato, não o resultado necessariamente, ok? Perdão, gente. E o outro elemento é a exteriorização da vontade, tá? É o aspecto mecânico ou neuromuscular consistente na prática de uma ação ou uma omissão capaz de externar o elemento psíquico. Então, se eu vou praticar um movimento, eu preciso que mexer alguma coisa. Eu preciso mexer alguma coisa, uma mão, mexer uma cabeça, mexer uma perna. Ou então, nos casos dos crimes omissivos, eu tenho que permanecer parado. Eu deveria estar agindo, mas eu estou parado. Então, o meu movimento é no sentido inverso, é no sentido de ficar parado. Mas nos dois casos, a gente tem um aspecto mecânico, né? Seja de agir, fazer alguma coisa, seja de ficar parado, tá? Um aspecto neuromuscular, beleza? Aqui, mais uma vez, eu sempre lembro, né, para a gente se situar, onde é que a gente está? A gente está analisando os requisitos do fato típico. E eu estou na conduta, depois eu ainda tenho o resultado, tenho o nexo de causalidade, tenho a tipicidade, mas por enquanto a gente está analisando o quê? A conduta. Conduta essa que pode ser comissiva. O que é comissiva, gente? Comissiva é o contrário de omissiva. Omissiva é omissão, né? Praticar um ato por omissão, ou seja, deixar de cumprir uma obrigação que deveria ter cumprido diante do caso concreto. A famosa omissão de socorro, né? Omissão de socorro é um crime omissivo, o sujeito se omite a socorrer, né? E o crime comissivo é o crime no qual o sujeito ativo ele age com ação, ele faz alguma coisa, ele provoca, ele, né?
ele produz um ato, ele age, tá? E a comissiva por omissão, nós achamos lá no artigo 13, parágrafo 2º, né? Na qual a conduta é omissiva, tá? Mas essa omissão produz um resultado previsível, tá? A gente vai estudar isso com calma ainda em aulas à frente. O resultado, lembrando que ele pode ser naturalístico ou jurídico, né? O resultado jurídico é uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico, tá? Esse é o resultado jurídico que sempre está presente, diga-se de passagem. Em qualquer prática criminosa, o resultado jurídico ele precisa estar presente. Por quê? Porque a gente tem literalmente uma violação a um bem jurídico. Se não existe violação a bem jurídico nenhum, não existe, aliás, nem crime, né? E o resultado naturalístico, pessoal? O resultado naturalístico é aquele onde há uma modificação do mundo exterior. Por exemplo, no caso do crime de homicídio, né? O sujeito mata alguém. Quando ele mata alguém e executa, né, o tipo penal do artigo 121 do Código Penal, ele muda o objeto jurídico dele, de alguém, pessoa, para cadáver. Cadáver não é pessoa. Cadáver não é alguém. Cadáver é cadáver. Houve uma modificação no mundo exterior, assim como ocorre no crime de roubo, por exemplo, né? O sujeito pode, né, a vítima pode se machucar, por exemplo, vai sofrer uma lesão, ela vai ficar sem o seu bem que nós vamos ter uma inversão da res, né, a res furtiva, vai sair da vítima e para o autor. Então, nós temos alterações no mundo, ok? O resultado naturalístico nem sempre estará presente. Nos crimes formais, por exemplo, ele poderá estar presente ou não, tá? Nos crimes formais, nos crimes materiais, ele sempre vai estar presente. Nos crimes de mera conduta, ele não estará presente. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso também em outras aulas. Aqui foi só colocar um docinho na boca, né, como se diz. Vamos lá, conduta comissiva, omissiva e comissiva por omissão. Olha lá, gente, crime comissivo consiste na realização de uma ação positiva visando um resultado típico e ilícito, ou seja, fazer algo que a lei proíbe. Esse é o crime comissivo, né? É o crime promovido por ação. Temos o crime omissivo, também chamado de omissivo próprio, né? Consiste no agente deixar de realizar uma conduta tendo a obrigação jurídica de fazê-lo. Se ele tem a obrigação jurídica de socorrer alguém que está numa situação de perigo e não faz nada, nós temos um crime omissivo. E a gente chama ele de crime omissivo próprio justamente porque nós temos o crime omissivo impróprio, também chamado de crime comissivo por omissão. Olha lá, crime comissivo por omissão, tá? O que é o crime comissivo por omissão? Ou também chamado de omissivo impróprio? É aquele crime, né, realizado por meio de uma omissão, onde o agente produz um resultado. A omissão dá causa a um resultado, né? Nesse caso, o agente não responde pela omissão, mas pelo resultado que possuía o dever de impedir. Tá? Ele tinha o dever de impedir o resultado, mas esse resultado ocorreu, ele se concretizou. Essas hipóteses estão no artigo 13, parágrafo 2º, conforme eu já tinha adiantado aqui no slide passado. Então, vamos lá. Relevância da omissão, gente. Os casos aqui de crimes omissivos impróprios, também chamados de comissivos por omissão. Por que comissivos por omissão, né? Porque, embora não tenhamos aí uma ação, essa ação, ela dá origem, essa ausência de ação, ela dá origem a um resultado. O resultado é provocado pela ausência de ação do sujeito ativo e não por outras circunstâncias, como ocorre no crime omissivo próprio, por exemplo. No crime omissivo próprio, tem uma pessoa ali acidentada. O sujeito que passa ali tem uma obrigação de cuidar dessa pessoa, ou pelo menos chamar uma ambulância, chamar uma viatura da polícia. Mas foi ele que deu causa ao resultado? Não foi ele que deu causa. Foi um acidente de trânsito, um acidente doméstico, não importa, né? Houve uma omissão de socorro, mas não foi essa omissão de socorro que deu causa ao resultado. Diferentemente do crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão, porque o resultado ele vem da omissão, tá? Quais são as hipóteses aqui? Artigo
ou melhor, parágrafo 2º do artigo 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Por exemplo, o pai, a mãe, o tutor, o curador. Eles têm, por lei, essas pessoas têm, por lei, uma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância do menor, né, do filho, do curatelado, do tutelado. Então, não pode um pai, uma mãe ir para uma praia, abrir uma cervejinha e deixar a criança lá de 2, 3 anos solta na areia até o momento que ela vai para o mar e acaba até morrendo afogada. Olha só, tá vendo que foi a omissão desses pais que deu causa ao resultado morte da criança? Então é muito simples, no crime comissivo por omissão, né? É a omissão que dá origem ao resultado. Olha lá. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então a doutrina gosta daquele exemplo do alpinista, né? Perdão, gente. O alpinista o guia, na verdade, né, de alpinismo, que faz um contrato, pode ser um contrato escrito, pode ser um contrato verbal, ele faz um contrato de levar uma pessoa ou um grupo de pessoas para escalar lá, um Monte Everest, por exemplo. Ele tem a obrigação, pessoal, contratualmente falando, esse contrato, como eu disse, pode ser um contrato escrito mesmo e assinado, ou pode ser um contrato verbal. Quando você contrata o serviço de um guia de alpinismo, puxa vida, o mínimo que ele tem que fazer é te trazer vivo de volta, né, do passeio. Então, existe um contrato. Então, de outra forma, esse alpinista assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Qual o resultado? Morte, no caso lá do sujeito ficar sem ar, ou de ele provocar um deslizamento ali de neve e acabar morrendo, enfim, né? Houve ali uma obrigação contratual. E temos ainda uma terceira possibilidade, ó. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O exemplo que a doutrina adora, né, e ama. O famoso sujeito que sabe nadar é um exímio nadador e convida o seu colega que até sabe nadar, mas não é lá essas coisas, né? Ele não morre afogado numa piscina calma, mas também não sabe dar aquelas braçadas. E aí esse sujeito fala, vamos lá para o fundo? O outro cara fala assim, não, eu não nado muito bem, não, só vamos ficar no rasinho. Não, só vamos para lá. Vamos para lá que eu mesmo qualquer coisa eu te ajudo. Eu te garanto que eu te trago a salvo aqui para a beira da praia. E aí eles vão nadando para o fundo, até que vem uma corrente fria e ambos ali vão ter cãibras. E aí o que o cara faz? O cara que convidou lá o amigo para ir nadar no fundo. Ele se salva, ele dá um jeito ali mesmo com cãibra, vai embora, chega, e o outro lá morre afogado. Tá vendo? Com o seu comportamento anterior, ou seja, ele convidou o seu amigo para nadar na parte do fundo. Então, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nessas situações, foi a omissão do sujeito ativo que deu causa ao resultado. Se ele não tivesse omitido, o resultado não ocorreria, tá? Foram ações ou omissões do sujeito ativo que deram margem a esse resultado, ok? Vamos avançando. Então vamos lá, gente. Conduta. O que é conduta? É toda ação ou comportamento humano, né? A gente já falou. Comissiva ou omissiva, tá? Comissivo ou omissivo e, obviamente, né, comissivo por omissão, que está aqui entre essas duas, né? Dolosa ou culposa. Poderá ser considerada a conduta da pessoa jurídica nos crimes ambientais, hein? Crimes ambientais dão margem à responsabilização penal da pessoa jurídica, independentemente, de acordo com novas decisões do STF, né, recentes, independentemente da punição da pessoa física, tá? A pessoa jurídica responde criminalmente. Vamos lá, gente. E afinal de contas, né, o que é ação? Conceito de ação, gente. Conceito de ação de acordo com essas teorias aqui, ó, causal, final e social. Vamos lá. Concepção causalista. Não precisa decorar esses nomes, não, mas é bom saber, tá? Litz e Belling. Olha lá, dois alemães, né? Conduta é a ação que repousa sobre a vontade humana,
A mudança do mundo exterior referível à vontade humana. Crítica da teoria causalista, tá? Não solucionou a omissão punível, porque nós estamos falando aqui que conduta é ação que repousa sobre a vontade humana, né? A mudança do mundo exterior, referível à vontade humana. Então, não resolveu o problema da omissão, tá? E também não prevê os crimes formais, aqueles crimes que não dão margem a um resultado naturalístico, né? Nos crimes formais, nós não temos resultado naturalístico. E a concepção finalista, pessoal, do Wetzel, inclusive, é a concepção adotada pelo direito penal brasileiro pela doutrina majoritária, tá? É a ação ou omissão, olha como é que melhorou. Portando um comportamento humano, voluntário, dirigido a uma finalidade, tá? E essa teoria foi adotada pelo nosso Código Penal e também é adotada pela doutrina majoritária, tá? Temos também a concepção social do conceito de ação, tá? É um comportamento humano, social e juridicamente relevante. Então, para ser crime, esse comportamento tem que ser juridicamente relevante, segundo os padrões de uma determinada época, dominado ou dominável pela vontade, tá? O que a crítica, a doutrina, aliás, critica é isso, né? Uma conduta juridicamente relevante. Por quê? Porque a ação, pessoal, não é necessariamente dirigida para um crime, tanto é que a gente viu a conduta culposa. A conduta culposa, ela ocorre sem querer. O sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia, mas ele não tem a vontade específica, ele não tem a finalidade de promover um crime. Então, essa juridicamente relevante aqui, ó, que é a pedra no sapato aqui, na concepção social da ação, ok? Não há necessidade, pessoal, de ser juridicamente relevante. Causas que excluem a conduta, pessoal, atenção, isso aqui é importante, tá? Caso fortuito ou força maior, exclui a conduta. Vamos lá. Caso fortuito tem origem numa causa desconhecida. Por exemplo, um cabo de energia elétrica, sem se saber o motivo, se rompe e cai em uma mata, provocando um grande incêndio. Então, quem é o responsável, né, por esse crime ambiental aí, pessoal? Quem é responsável por esse crime ambiental? A gente não sabe. Não existe sequer a conduta aqui, tá? O que provocou o incêndio foi um caso fortuito, a gente nem sabe o que é, ok? Isso exclui a conduta. Força maior também exclui a conduta. Trata-se de um fato da natureza e, portanto, pode-se conhecer o motivo ou a causa que deu origem ao acontecimento. Então, aqui a gente sabe o que deu origem, né, ao acontecimento. Por exemplo, um raio que provoca incêndio, ou uma forte chuva que causa um alagamento. Tem crime ambiental aí? Claro que não, né? A força maior da natureza que provocou essas condutas que, em tese, são típicas, né? São condutas típicas se fossem promovidas por um ser humano, né? Mas como não é o caso, força maior que exclui a conduta, tá? Aqui é importante demais, ó, involuntariedade, hein? Trata-se da ausência de capacidade por parte do agente de dirigir a sua conduta conforme uma finalidade pré-determinada. Então, quais são os casos de involuntariedade? Olha lá. Estado de inconsciência completa, o sonambulismo e hipnose, por exemplo. O sujeito está hipnotizado, ele não sabe o que ele está fazendo. Ou sonâmbulo, né? O sujeito acorda à noite, sai andando aí, pega uma faca e corta a cabeça lá do filho dele. É terrível, gente, mas o sonambulismo faz isso. Não foi o sujeito que fez isso. Não foi a consciência dele que fez isso, foi a inconsciência, foi o inconsciente por meio do sonambulismo, tá? Um ato absolutamente involuntário. Claro, isso tem que ser provado por meio de perícia, é muito difícil, etc. Mas a gente está estudando aqui a teoria, né? Movimentos reflexos. Consiste em mero movimento, sintoma de reação automática do organismo a um estímulo externo, desprovido, portanto, de elemento anímico. O que é o elemento anímico? A vontade, tá? Por parte do agente. Então, movimento reflexo. Eu vou descer o passeio, aí tropeço, faço assim, empurro a pessoa que está ao meu lado, ela cai na rua e um carro atropela ela. Eu cometi um crime? Culposo? Nem crime culposo, gente.
O ato foi involuntário, foi um movimento reflexo que causou isso tudo. Ou seja, nós não temos conduta. E se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Simples assim. Ok? Tem ação? Tem ação. Quem falou aqui que não tem ação? Tem ação. Tá? Houve inclusive, é uma ação o quê? Comissiva. A gente teve, de fato, um movimento, a gente teve, né? Então, assim, teve ação. Mas essa ação, promovida por meio de um ato involuntário, exclui a conduta. É uma excludente da conduta. Excluindo a conduta, exclui a tipicidade. Excluindo a tipicidade, exclui o crime. E, por fim, coação física irresistível, né? Ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão de força física externa, é impossibilitado de determinar os seus movimentos de acordo com a sua vontade. Pessoal, estamos falando aqui da coação física irresistível e não da coação moral irresistível, tá? Até porque a coação moral irresistível, ela não exclui a tipicidade, ela exclui a culpabilidade, ok? Então, a coação física irresistível, por exemplo, alguém pega a sua mão, né? Alguém pega a sua mão, coloca uma arma na sua mão e vai lá e aperta o seu dedo, né, no gatilho. Não foi a pessoa que efetuou o disparo, tecnicamente falando, né? Mas ela te obrigou, foi uma coação física irresistível. Você foi compelido fisicamente, ele está sendo controlado, igual uma marionete, né? Isso, obviamente, exclui a conduta. O sujeito não cometeu conduta, né? O sujeito não cometeu conduta alguma. A coação foi física e irresistível. E lembrando, a coação moral irresistível exclui a culpabilidade e não a tipicidade, ok? É isso, pessoal. É o que eu tinha para falar na aula de hoje, tá? Agradeço muito a atenção de vocês. Para quem estiver assistindo, fica o meu abraço, né? E até a próxima aula. E para quem está aqui me ouvindo neste momento no Zoom, a gente fica aqui para tirar as dúvidas, tá? Um abraço a todos.